O ato de se proteger não vai soar tranquilo nas primeiras vezes que você tentar. Talvez passe muito tempo até você conseguir se sentir tranquilo ao impor um limite, mas isso não significa que o que você está fazendo não está funcionando. Algo que eu percebo que algumas pessoas esquecem é que o processo de cura ele leva tempo. E não é de um dia para o outro que você vai experienciar um sentimento positivo. Mas você pode sim, e com certeza já vai começar a perceber alguns resultados. O ponto é que a maioria de nós é condicionada a fazer aquilo que mandam, a agir de uma determinada forma, seja porque tem alguém na sua vida que te condicionou a viver para ele, ou você cresceu ouvindo que você precisava seguir as normas de uma sociedade ou de pessoas como você e que isso era o correto. Quebrar uma ideia que vem sendo plantada na tua cabeça há muito tempo não é algo que vai soar tranquilo, mesmo que essa ideia te aperte, te limite a um ponto do desespero. As nossas emoções, elas são uma parte vital do ser humano. E quanto mais a gente foge do fato de que ela vai sim nos controlar se a gente não tiver cuidado, mais é provável que a gente se encontre em lugares negativos, porque emoções genuínas, bem da verdade, elas só fazem diferença na tua vida quando você tá realmente consciente. Porque aquelas que vão realmente ter um impacto que te leve a fazer alguma coisa são as negativas. E é por isso que elas são importantes no nosso processo de cura. Elas funcionam como bússolas para a gente entender quando, opa, não, tem alguma coisa errada, eu preciso resolver isso aqui. O problema é que a gente aprendeu a pegar essas emoções e ou ignorá-las até a gente explodir que nem um vulcão, ou encontrar formas de aliviá-las, sabe? É colocar um band-aid no vidro quebrado. E esse processo de se aliviar de uma dor como essa, ele muitas vezes é um sentimento âncora para você se manter em certas situações, porque você se coloca como a única pessoa que consegue controlar aquele ambiente, a única forma de fazer aquilo continuar a dar certo. E aí, mesmo que algo te machuque, como você tá muito apegado àquilo, você sente um desespero muito forte ao se imaginar sem aquela coisa, sem aquela pessoa. Então vai ser muito melhor abaixar a cabeça, aceitar que tá errado, mesmo que você saiba que não está errado, e seguir em frente. Mas o quanto disso realmente vai valer a pena, o quanto disso você vai tirar um benefício real, porque benefício tem, que é justamente esse que eu falei. Você vai ficar tranquilo, você não vai precisar lidar com o pânico de não ter mais aquilo que você é apegado. E eu repito muito isso porque às vezes nesse processo de tentar se livrar do apego, a gente ignora a importância que determinada coisa um dia teve pra gente. E eu sou do tipo que prefere reconhecer. É importante a gente reconhecer, porque senão sempre fica uma feridinha aqui dentro. Um sentimento de que você não foi ouvido. E para mim, nos meus processos, esse sempre foi o primeiro passo. Reconhecer a importância que algo teve para mim, mesmo que no momento atual eu esteja morrendo de raiva daquela pessoa, ou daquele emprego, ou daquela situação que me aconteceu. E é muito difícil você fazer isso quando você é condicionado a abaixar a cabeça, porque você sente todas as emoções de alguém normal que, quando é passado para trás, fica irritado. Mas você aprendeu todo esse tempo que vai ser errado você abrir a boca e você falar alguma coisa, que vai ser injusto que você se coloque em um lugar de vítima ou que isso é um sinal de fraqueza. E aí, quando é que isso muda? Muda quando você fizer a escolha consciente todos os dias de quando você for confrontado com aquela situação novamente, com aquele desrespeito, com aquele tratamento péssimo,
você vai se impor. Você vai entender quando uma batalha é válida, que às vezes você pode estar um pouco mais cansado, você pode estar um pouco mais sensível e aí não vale a pena, mas entender que em algum momento aquele conflito precisa acontecer. Precisa acontecer no externo, porque você está experienciando ele inteiro sozinho e não é você que está causando em si mesmo. E o ponto é se lembrar que não vai ser de um dia para outro, mais uma vez. Não tem como ser de um dia para o outro. Você não chegou no lugar que você está, no lugar de alguém que se coloca em segundo plano de um dia para o outro. A paciência, ela é realmente uma virtude. Ela pode não ser a coisa que a gente mais gosta nesse mundo, mais uma vez, que você entende a importância dela, você pode não gostar de ter paciência, mas ela vai fazer toda a diferença. Ela que realmente vai estar ali para respeitar você, respeitar a tua capacidade de lidar com as coisas uma de cada vez, porque às vezes para algumas pessoas dizer um não parece que você tá sob ataque de bomba. É verdade? Não. Mas é o que o sistema nervoso faz você sentir. Então, como é que você vai lidar com tudo que você precisa lidar de uma vez? Você vai ter um ataque cardíaco. Uma coisa que funciona muito pra mim é respeitar o tempo que eu vou precisar pra me recuperar de certas interações. Então, se for possível eu não marcar nada depois de precisar confrontar alguém ou resolver algum problema muito intenso, eu não marco. Eu me dou aquele tempo pra eu ficar sozinha, ou ficar no meu cantinho fazendo alguma coisa, jogando os meus jogos, ou trabalhando em alguma coisa criativa que, enfim. Mas foi algo que eu fui aprendendo que eu preciso ser a pessoa que vai me respeitar, caso contrário, ninguém vai. Todo mundo tem seus próprios pepinos para resolver. Algumas pessoas vão querer jogar uns pepinos na tua cara e outras só realmente vão estar muito cansadas da própria vida, das próprias angústias delas. Então, não dá pra gente pesar a mão e falar que ninguém se importa comigo. Ninguém tem tempo para se importar com você. Tem muita gente no teu meio que nem sabe que você precisa do que você precisa. E você pode acumular uma tristeza em relação a essas pessoas, porque fulano nunca me fez bem. Você alguma vez falou para fulano que você precisava? E isso vem de um lugar onde você nunca aprendeu a se colocar em primeiro lugar. Então entende como é um conjunto de coisas, você se proteger, você se respeitar, tá inteiramente ligado à forma como você vai se relacionar com as pessoas à sua volta e como elas vão se relacionar de volta com você. Eu fui uma pessoa que eu não entrei na terapia para me tratar. Eu entrei na terapia porque eu achava que eu era alguém péssima com as pessoas na minha volta, que eu não fazia bem pra ninguém. E eu queria melhorar esse meu jeito. Melhorar porque eu tava sempre magoando. Todo mundo falava pra mim que eu era fria, que eu tava magoando todo mundo. E adivinha só, o chá revelação que foi pra mim quando eu entendi que não tinha nada errado comigo, a não ser a forma como eu estava escolhendo enxergar as coisas, como eu estava tomando os dizeres de alguém, a experiência de alguém acima do que eu estava sentindo, do que eu estava vivenciando. Então foi fantástico. No final das contas, foi uma coisa péssima e problemática, mas que me levou ao desenvolvimento, porque hoje eu sei, hoje eu tô aqui, hoje muito do que eu trabalho com as minhas clientes tem muito a ver também com o meu processo de cura. E, honestamente, já fazem 4 anos que começou? Ainda tá acontecendo. Segue, muito bem, obrigada. Vez ou outra, eu tenho umas epifanias aí, a gente cai no choro, porque eu tenho lua em câncer, não tem pra onde eu correr. Só que se torna muito mais fácil com o tempo. E esse é o ponto que eu quero trazer aqui pra vocês. Não tenham medo, não achem que vocês vão estar desperdiçando tempo ou que é muito difícil, de que vai demorar muito pra eu poder me resolver. Não, meu amor, não, porque os resultados do teu processo, eles não acontecem só quando você tá completamente curado.
O início é a parte mais difícil porque você não conhece o outro lado. Você não tem nenhuma experiência que te ancore em relação ao que vai acontecer, a como você vai estar. Até então, é aquela dúvida, é aquela confusão, mas será que isso realmente vai funcionar? Já o outro lado da moeda, que é onde você está, onde você perpetua certos padrões e permite que as pessoas te tratem mal, ali, mesmo sendo ruim, é um terreno que você conhece. Então, não é difícil para você aceitar ficar naquele lugar. A chavinha está nesse comprometimento que eu trouxe para vocês, de entender que não vai ser positivo de primeira, não tem como ser positivo de primeira. Não é um sinal de que você está fazendo alguma coisa errada, não é um sinal de que o universo está dizendo para você não fazer o que você está tentando fazer. Se proteger é a coisa mais bonita que você pode fazer por você mesmo e pelas pessoas à tua volta, tá? As pessoas que te querem bem de verdade. Porque ali você vai estar honrando a si mesmo. E quem te quer bem vai querer que você esteja sendo feliz, independente de onde aquela pessoa se encontre. Quem te ama de verdade não vai se sentir ameaçada pela tua felicidade. Ela não vai precisar que você se cale diante dela para resolver um problema. Muitas vezes isso é algo difícil também de encarar, porque isso vem de pessoas que a gente deposita muito de nós, muito da nossa vida, muito do nosso tempo e às vezes do estresse, sabe? Eu sou uma pessoa que eu tenho esse costume de fazer coisas que eu sei que vão me estressar, mas eu sigo fazendo porque eu consigo funcionar muito bem como o robozinho que me criaram para ser. E é isso que é muito perigoso, porque é uma validação você conseguir um certo sucesso social ou financeiro fazendo esse tipo de coisa, custando a si mesmo, custando a tua cabeça, custando a tua saúde. Se você não se respeitar, se você não se honrar, você vai acabar tendo problemas maiores. Então, da próxima vez que você precisar se proteger e você sentir o impacto, tenta se lembrar que aquilo é a estrutura que tanto tá te machucando se rompendo. E aí, se essa estrutura é a única casa que você conheceu, você vai ficar nervoso. É normal. Mas não significa que não tem uma outra te esperando. Às vezes, você tá morando na casa dos outros. Quando é que você vai pra sua casa? Cuidar da sua estrutura aqui, ó. E transformar ela como algo realmente inabalado. Eu acho que a crença de que você é sensível demais, que você não tem força suficiente, é justamente o que te faz morar em outros lugares, fazer as coisas pelas pessoas, viver nesse estado constante de mas fulano é tão bondoso, eu queria ser como fulano, por que eu não consigo ser como fulano? Talvez se eu fizer as coisas para fulano, eu vou me tornar tão bom quanto, digno de viver, de existir. A gente desenvolve essas crenças. Para algumas pessoas pode funcionar diferente, esses exemplos aqui que eu trouxe não serem exatamente o que te acontece. Mas é sempre bom a gente considerar isso, porque mesmo quando somos educados de uma forma, aqueles ensinamentos, eles vão se apegar a algo que a gente guarda, seja uma insegurança, uma ferida de abandono, uma ferida de traição. E isso eventualmente vai acarretar em você se esquecer que no final das contas nunca foi você que escolheu se deixar para trás, se abandonar. Você está fazendo isso sem perceber. E eu espero que de alguma forma esse vídeo possa ter te lembrado de que você é muito mais forte e tem muito mais autonomia sobre você do que você imagina. Trate o seu corpo, sua mente e suas emoções como um templo. Tem uma meditação que vez ou outra eu gosto de fazer, é uma visualização, que é como se você estivesse entrando no seu próprio templo, observando como estão as coisas, limpando ali se você precisar. Se você limpa a sua casa e vem alguém com o pé sujo, o que você vai fazer com aquela pessoa? Dá vontade de matar. E é exatamente esse sentimento que você precisa ter quando alguém entra no teu templo e quebra alguma coisa. Quando entra no teu templo e só sabe xingar, falar que tá tudo feio. Ou quando alguém entra no teu templo e te faz sentir como se as coisas que você tem, na verdade, você deveria estar dando para ela.
Porque você tem demais. Você não precisa disso. Eu preciso. Eu tô com pouco. E aí você vai ver, é porque essa pessoa, tudo que ela toca, quebra. Tudo que ela se compromete, ela causa uma ruína. E aí eu sei que é difícil. Mais uma vez, não vai ser de uma hora pra outra. Você vai numa escadinha. Algumas vezes você pode sentir que você tá descendo um degrau, mas é porque às vezes nesse degrau daqui tinha mais coisa pra você resolver, então você tinha que dar uns passinhos pra trás pra rever o que ficou ali. E no final você vai encontrar sim a sua paz, você vai encontrar a sua resolução, porque a gente não tá aqui pra sofrer. Quem conhece meu background sabe, eu tô ali, aqui ó, sempre trabalhando com espiritualidade, e eu sou crente que a gente não tá aqui, a gente não foi colocado aqui pra sofrer. A dor, ela tem o seu propósito, mas o sofrimento é uma coisa que a gente criou. Quando a gente ignora essas dores, essas feridas, achando que tá tudo bem, que não precisa tratar. Eu gostaria muito de ter uma receita pronta, mas infelizmente não tem. E ficar com raiva disso só atrasa mais o processo. Você só se coloca junto das pessoas que sempre te machucaram. E bem da verdade, é muito legal quando você percebe quanto que a paciência foi importante. Ela vai ser como o abraço que você tanto precisa para deixar sair tudo aquilo que você tem acumulado aí dentro. E quanto mais você for fazendo, mais os dias de choro vão ficando mais fáceis, vão sendo menos dolorosos, porque eles vão ter um sentido maior do que simplesmente doer. Eu vi um vídeo no TikTok esses dias que o rapaz ele falava assim: eu não preciso de coragem, eu preciso de motivo. E nunca nada fez tanto sentido na minha cabeça. Então eu espero que você compreenda que você é motivo suficiente para você vencer o seu medo. O teu meio que continua tentando te colocar para baixo, porque você é grande demais. Todo mundo tem um guerreiro interior. Todo mundo. Então, talvez, só talvez, tenha chegado a hora de você soltar assim os cachorros pra cima de uma galera aí que tá se aproveitando de você esse tempo inteiro, enquanto você tá caladinho. Bom, eu falei um monte de coisa aqui, que depois eu vou tentar conectar. Eu acredito que vai fazer sentido, mas é porque sempre tem uma vozinha na minha cabeça que fica falando. Mas olha aqui, mesmo com ela me olhando torto, eu continuo tendo resultados. E você vai ter resultado também.